Aí, ó, salve, salve, rapaziada, corintianos e corintianas, chegando aí para mais um pós-jogo aí, ó, depois de uma vitória importantíssima, uma vitória enorme do Corinthians aí contra o Grêmio lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, uma vitória à la Corinthians, uma vitória do tamanho do Corinthians, uma vitória do tamanho gigante para a gente conseguir ir para essa parada de Copa do Mundo numa boa perspectiva na tabela ali, né? Lembrando que nesse momento a gente é o nono colocado, muito importante essa vitória. Então nós temos a chance ali de terminar essa parada da Copa do Mundo entre os 10 ali, que seria espetacular, já está sendo espetacular, né? Então, como eu falei, se o Corinthians vencesse esse jogo, nós íamos ter aí a chance de ter uma luz ali começando a sair no fim do túnel para pensar na parte de cima da tabela. Então, uma vitória importantíssima, e não foi só pela vitória, mas eu acho que a maneira, o comportamento, né, o desempenho, né, a efetividade dos jogadores dentro de campo. Então, tá de parabéns a equipe nesse jogo, né? A gente vinha de uma derrota vergonhosa contra o Platense dentro de casa, não vamos esquecer isso, né? Mas eu sabia que o Corinthians, né, até pelo questão de oscilação do Corinthians, né? Se você pegar o Corinthians nos últimos 3 anos, o Corinthians sempre vem fazendo isso de perder jogos pequenos, assim, contra times poucos expressivos e logo numa pedreira, um jogo difícil, vai lá e consegue ganhar, né? É o que a gente sonhava? Não, né? Eu acho que o Corinthians há muito tempo já deveria ter uma constância, um time que oscilasse menos, e se o Corinthians não oscilasse, você pode ter certeza que o Corinthians estava brigando pela parte de cima da tabela e pode ter certeza que o Corinthians possivelmente teria aí terminado junto com o Flamengo ali com as melhores campanhas da fase de grupo da Libertadores. Bom, dito isso, falando do jogo, né, o jogo pelo Campeonato Brasileiro, né, vitória importantíssima. Então o Corinthians começa o primeiro tempo ali sendo acuado pelo Grêmio, né? Antes da gente começar a falar do jogo, a gente já vamos deixar registrado aqui. Vamos lá, calma, pé no chão. Pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal, apoie o canal nesse início dessa jornada aí, tá bom? Deixe o seu like e aí a gente vai chegar com novidades em breve aí para vocês, lives, né? Conteúdos diferentes de vídeos, temas diferenciados. Deixe seu comentário, né, sobre alguns temas que você quer ver a gente falando sobre isso, alguma polêmica, e aí a gente sem filtro, a gente vai dar a nossa opinião em relação a isso, tá? Vamos voltando ali pro jogo. O Corinthians começa ali o jogo sendo acuado pelo Grêmio, né? O Grêmio consegue envolver o Corinthians, né? E numa jogada ali, logo no primeiro tempo, aos 7 minutos, a gente vê que o Corinthians acaba sofrendo um gol, né? Uma bola espirrada acaba sobrando pro Carlos Vinícius, inclusive Carlos Vinícius, hein? Carlos Vinícius que foi negado pelo Corinthians. Vamos lá. Quem lembra aí? O Corinthians não quis fechar o negócio com o Carlos Vinícius, até então era um salário de 1,5 milhão, não quiseram pagar, e ele acabou indo pro Grêmio por um salário menor, né? Então, você vê que a gente tem um jogador como Pedro Raul, né? Será que o Carlos Vinícius não seria uma ótima opção ali no elenco? E a gente manteria o Pedro Raul emprestado, sei lá para onde ele quisesse ir, porque para mim não é jogador para vestir a camisa do Corinthians. Então, um jogador que estava em final de contrato, Carlos Vinícius, hein? O Corinthians não ia gastar, ele queria vir jogar no Corinthians, né? Existem, né, boatos aí de bastidores, né, que ele tenha esse carinho pelo Corinthians, né? Uns falam que é corintiano, os outros não, falam que é um carinho, enfim. Uma oportunidade de mercado que o Corinthians perdeu aí, ficou com medo de arriscar, né? A gente sabe que a gente tem errado muito em questão de camisa 9, né? Vide aí Pedro Raul, né? O próprio Yuri Alberto tem seus altos e baixos, né? Então, importante pontuar ali sobre o Carlos Vinícius ali. E ele sai na cara do gol, ele consegue tirar do Hugo. E aí, pessoal, é importante a gente falar fundamento de futebol. Então, como a gente vê o Breno Bidon, ele acaba tentando tirar a bola com a perna esquerda, e aí como ele tá com o corpo virado, ele tem pouca impulsão para poder dar aquela movimentação ali, fazer a bola mudar o curso, né? Ter mais força ali para conseguir tirar a bola, né, de cima da linha. Ele acaba usando a perna esquerda, quando na verdade, para o corpo dele já tá virado, o ideal era ele usar a perna direita. Então, precisa avisar o Breno Bidon ali para ele usar a perna direita também, que ele não tem só a perna esquerda. Futebol se joga com as duas pernas, importante ali. E o Corinthians acaba tomando um gol ali. Importante também pontuar que nesse lance que o Bidon não consegue tirar em cima da linha, a bola fica ali Cara, o Gustavo Henrique ficou olhando, cara.
Ele ficou olhando assim, ele ficou esperando que fosse, né? A bola ia ser tirada, mas em vez dele ir junto para tentar tirar a bola também, o atacante do Grêmio chega bem antes, faz o gol ali. Então acho que o Gustavo Henrique comeu bola ali também, viu? Deu uma dormidinha ali o Gustavo Henrique em relação a esse gol aí do Grêmio aí. Foi a única coisa que o Grêmio fez na partida, tá? De interessante foi esse gol aí. Logo, o Grêmio até continuou um pouquinho ali indo para cima, mas o Corinthians já começou aí tomando rédea da partida, né? Logo no primeiro tempo aí, tá? O Corinthians foi tentando, né? Martelando até os 26 ainda do primeiro tempo, o Corinthians não conseguia criar, mas estava ali circulando a área do Grêmio, a intermediária do Grêmio ali, buscando espaço. E importante falar que no minuto 30 do primeiro tempo, uma jogada ensaiada ali, né, no escanteio, o Yuri Alberto mais uma vez perde uma chance, né? Então no primeiro tempo ali aos 30 minutos ele acaba, né, clássico de Yuri Alberto, acaba isolando, né? Quando é na cara do gol, baixa a cabeça, chuta cruzado em cima do goleiro. Aí uma bola dessa que vem, aquela bola que vem pingando assim, ó, aquela bola na medida para você, né, você acertar o arremate e ele acaba ali isolando, como ele já fez várias e várias vezes aí, tá? Então, mais uma chance perdida para o Yuri aí aos 30 minutos. Só que depois dessa chance aí o jogo começa a abrir mais para o Corinthians. O Corinthians consegue ir achando mais espaço, encaixar mais jogadas. Então, aos 33 minutos, né? Você vê que o Corinthians faz uma bela jogada, né? O André chega atrasado, né? Tem um chute ao gol, um lance pro gol, assim, o André chega um pouquinho atrasado, poderia já ter feito o gol ali, né? E o Corinthians consegue melhorar, né? Melhorar assim, mas falta o gol. Melhora na partida ali no primeiro tempo, mas faltando o gol ali. E aí a gente chega aí aos 39 minutos, né? 39 minutos para 40 minutos, em meados dos 40 minutos ali, um golaço do André, né? Uma jogada que o Breno Bidon, né? Breno Bidon que já não fez muita coisa na partida, né? Atrapalhou ainda o André, quase que o André ainda erra o gol, né? Porque o Breno Bidon ainda atrapalha ainda a finalização, mas um golaço do André aí, pessoal. André hoje representou dentro de campo, né? A gente já vai falar melhor dele aí depois no final das notas ali. Golaço do André, golaço. E a gente vê que o Corinthians tem a chance de virar o jogo e ainda ampliar, né? Então você vê que o Corinthians por 2 oportunidades tem a chance de virar o jogo. Você vê que tem uma jogada ali com o Breno Bidon, né? E depois uma cabeceada com o Raniel, que o Corinthians quase faz o 2-1 ali e vai para o intervalo ali com o jogo virado. Ele seria muito bom para o Corinthians, né? Então, quando termina empatado, eu já fiquei corintiano, né? Sabe como que é, né? Então a gente acostumado já a sofrer em jogos assim, do time jogar bem e acabar depois não conseguindo a vitória ou até perdendo. Você vê que a gente sente muito não ter virado o jogo ali, né, logo no primeiro tempo, aquele ímpeto que o Corinthians estava num momento muito bom da partida, apto ali para poder virar o jogo. Mas não, o Corinthians volta para o segundo tempo já indo para cima do Grêmio, envolvendo o Grêmio, indo para cima, conseguindo acuar o Grêmio, envolvendo, tocando bola, e até fiquei surpreso, né? E o Corinthians já inicia melhor o segundo tempo. Você vê que logo ali, os primeiros minutos, o Corinthians já tocando a bola na área do Grêmio ali, na área da defesa do Grêmio. E aí a gente tem aos 22, né? Um golaço, né? 19 minutos, um golaço, mais um golaço do André, né? Você vê que numa jogada, né? Numa jogada importante ali, o André consegue fazer mais um golaço, né? E o Corinthians já consegue a virada, consegue um ótimo momento na partida, envolvendo, né, dominando o jogo, dominando as ações ali, né, e você vê que o André, ele faz um gol de centroavante, cara, sai na cara do gol, faz o que o Yuri não sabe fazer, né, você vê que ele sai na cara do gol, chuta rasteiro, né, cruzado, sem chance nenhuma pro goleiro, né, não chuta em cima do goleiro, chuta rasteiro tirando do goleiro, né, você vê que é um golaço. O André, pessoal, é que o André, ele é um jogador completo, né? Então ele tem a parte aérea, ele tem a parte de bola no pé, que ele é muito bom nos passes também, em se posicionar, faz a marcação dele ali também, sabe exportar dentro de campo. Mas o André, que é um cara que, se ele fosse trabalhado na base, ele poderia facilmente ser um centroavante também, o André. Ele tem até o físico para isso, né? Mas, né, a posição que ele tá também tá muito bem servido, tá? Então o André consegue fazer o segundo gol ali, mais um golaço. E aos 22 minutos, quem diria, mais um golaço do Corinthians. O Corinthians faz 3-1 com o Caio César.
que também é um dos melhores na partida. Mais uma vez, o Caio César, que eu vinha falando que ele já vinha pedindo passagem, então ele já consegue essa oportunidade hoje de começar como titular, faz um golaço aos 22 ali do segundo tempo, né, e você vê que limpa, né, consegue limpar o zagueiro, aquele corta para dentro e chuta, né, de canhoto, que é previsível mesmo, mas quando o cara é habilidoso, mesmo sendo previsível, fica difícil da zaga evitar, né? Então você vê ali que o Caio César faz um golaço aos 22 e o Corinthians, ao meu ver, pessoal, dali dos 22 para frente, o Grêmio totalmente vendido dentro de campo, tá? Então, você vê que aí aos 29 minutos, o Corinthians solto dentro de campo, né? O Matheus Bidu indo lá para ataque, né? E aí, numa jogada ali, o Matheus Bidu saindo na cara do gol, o goleiro do Grêmio é expulso, né? É o último homem, ele faz a falta clara no Bidu, né? Expulsão correta. Inclusive, o árbitro, pelo menos nesse jogo, não atrapalhou, né? Só fiquei meio assim, porque assim, a gente tem que ficar muito esperto com algumas coisas. No primeiro tempo, teve lances, aí já não é o árbitro, eu acho que é a questão do VAR. Pessoal, eu não tô aqui para criar teoria da conspiração, mas ao meu ver, existe uma certa manipulação de tendência. Por exemplo, para não dar muito motivo para polêmica, a televisão, né, a televisão e o VAR, ou a própria transmissão manipula e não mostrar o replay para ver se realmente foi ou não um lance ali. Né? Teve lance ali no primeiro tempo que não foi mostrado o replay, né? E o Corinthians, né, por exemplo, aquela chegada que o Marcos Rocha deu no Rodrigo Garro, você vê que não foi mostrado o replay, mostrou o replay, mas o replay rápido, né? Aí quando você vê outros jogos aí do Varmengo, Palmeiras, você vê que a pressão que eles fazem em cima do VAR, você vê que a própria transmissão já entra no embalo, começa a ficar mostrando e mostra em câmera lenta, mostra em vários lances, mostra em 50 ângulos aquele lance ali, até na hora que os caras ficam na dúvida, aí o VAR vai lá, chama o juiz, ó, dá uma olhada aí, possível pênalti aí, ó, possível expulsão. Então tem que ficar esperto, não pode deixar passar batido isso, mas o Corinthians é um clube que não tem bastidor, né? Então isso aí vai passar, ninguém vai perceber, ninguém vai reclamar com a CBF, mas será que não foi para expulsar o Marcos Rocha ali, no primeiro tempo ali, a chegada que ele deu no Rodrigo Garro? Então é importante observar isso aí, né? Então voltando ali para o segundo tempo, que a gente estava falando do segundo tempo já na reta final, o goleiro do Grêmio é expulso, né? Na chegada que ele deu ali no Matheus Bidu, ele faz ali a falta, né, não seria o pênalti ainda, né, porque ainda é fora da área, se fosse dentro da área já seria o pênalti e cartão amarelo. Então, assim, ó, Corinthians dali pra frente dominou, e ao meu ver, na minha opinião, o Corinthians perdeu a chance de golear o Grêmio, fazer 4-5, né, teve momentos ali que você vê que o Corinthians tirou o pé, né, jogadorzada já pensando nas férias, né, opa, já ganhamos esse jogo. Quando o Corinthians, falta ele usar um pouco a inteligência, aí a hora dos caras se cobrar dentro de campo, o Diniz chamar um dos jogadores e falou, ó, fala pros caras aí, vamos tentar buscar mais um gol, porque a gente tá com -1 na tabela, né, no saldo de gol. Se a gente faz mais um gol, a gente vai pra 0, né? -1 vai pra 0. Fica com saldo positivo, né? Então, fica com o saldo ali, deixa de ser negativo, né? Então, faltou isso, o Corinthians buscar esse quarto gol aí, né? E o Corinthians começou a ficar tocando bola ali, o legal que foi que começaram a cantar o Lé, até a transmissão falou que foi a torcida do Grêmio que estava cantando o Lé, a torcida do Corinthians estava cantando o Lé, tá? A torcida do Corinthians costuma, né, sempre um show à parte fora de casa, né? Principalmente fora de casa. Dentro de casa a gente já está acostumado já, mas fora de casa é a torcida que mais surpreende. Então, pessoal, uma das melhores partidas aí do Corinthians na temporada, tá? E o Corinthians precisa agora colocar a cabeça no lugar, nós não sabemos, como corintiano, pessoal, é uma caixa de surpresa, tudo pode acontecer nessa parada da Copa do Mundo aí. Antes de dar um panorama geral do Corinthians nessa parada de Copa do Mundo, vamos dar as notas aí para os jogadores aí, e aqui as notas é na hora mesmo, é espontâneo, eu vou vendo aqui, já vai saindo, não planejei, tá? Pode ser que até às vezes, o que eu costumo às vezes errar é qual jogador saiu para entrar outro no lugar, mas meio de cabeça que a gente vai falando aqui, e a gente vai dando as notas, depois no final a gente vai discorrer um pouco sobre essa parada da Copa do Mundo aí, uma coisa que a gente tem que ficar em alerta aí com essa temporada, tá? Então o Corinthians começa o jogo ali, né, com a formação, né, Hugo Souza. Pessoal, o Hugo Souza fez uma partida, depois daquelas lambanças que ele fez ali, né, aquela incerteza se ele ia pra Copa ou não, mexeu um pouco com a cabeça dele, hoje pode dizer que ele fez uma boa partida, assim. Tá longe de ser aquele Hugo que a gente estava acostumado, mas hoje já deu uma esperança de que ele vai voltar a atuar em alto nível, tá? Então hoje o Hugo jogou muito bem, fez defesas importantes, né? Tem uma defesa no reflexo que ele vem, por mais que o cara chuta no meio do gol, mas é uma bola no reflexo, uma bola que tem muita gente na frente. Isso é defesa de goleiro grande, isso é defesa do goleiro a nível do Hugo.
por tudo que ele já fez com a nossa camisa, né? Então, o Hugo Souza foi bem hoje, 6,5 aí pro Hugo Souza. Mateuzinho, eu acho que o Mateuzinho errou alguns lances, assim, banais, assim, né? Você vê que no primeiro gol ele acaba enroscando um pouco ali, de fazer a finalização, o Grêmio toma a bola e já sai no contra-ataque e acaba fazendo o gol, né? Não que o gol foi culpa dele, mas, assim, é uma jogada que o Corinthians quase faz o gol, né? Busca ali fazer o gol num contra-ataque, já toma outro contra-ataque e o gol. Não foi culpa do Mateuzinho, mas é importante que teve alguns lances de ele estar bem colocado para fazer a assistência, né? Livre ali na ponta, ele querer chutar direto e acabar isolando. Teve lance assim também. Acho que não foi uma partida boa muito do Mateuzinho, não, tá? Então, nota 4,9 aí pro Mateuzinho, né? Gabriel Paulista muito seguro, um dos melhores ali na zaga ali. O Gabriel Paulista foi bem. Na verdade, o melhor da zaga, o Gabriel Paulista, pensando bem. Então, Gabriel Paulista aí pela partida dele, né? Postura, né? Você vê que ele foi seguro ali na zaga, então eu vou dar nota 7 para ele, tá? Gustavo Henrique, hoje não gostei dele, um pouco apagado ali defensivamente, né? E no lance do gol, no primeiro gol, acho que ele poderia ter dividido com o atacante do Grêmio ali, talvez evitado o gol. Então aí pro Gustavo Henrique, nota 2 aí para ele, tá? Matheus Bidu, né, brigou, buscou alguns lances, Matheus Bidu, né, ele é um jogador constante, você vê que o time pode estar perdendo, o time pode estar ganhando, você vê que a jogabilidade dele, né, a maneira dele se portar dentro de campo é sempre a mesma, correndo, disputando bolas, buscando duelos, arriscando dribles, arriscando passes, ele erra, acaba errando mesmo, né, mas você vê que é um jogador que não se esconde na partida. Então, por esse quesito aí, nota 5 pro Matheus Bidu, né. Aí, né, Ranieri, errou alguns passes, mas buscou outras bolas também, teve intervenções defensivas. Eu acho que uma partida ok do Ranieri, nada a destacar, mas também nada a desabonar ele, né, com relação à partida que ele fez. Então, nota 5 pro Ranieri, né. Tem os caras da nova geração que comparam o Ranieri com o nosso novo Ralf. Pessoal, acho que vocês têm que olhar bem aí quem foi o Ralf com a camisa do Corinthians, né? O Ralf era um monstro, né, pessoal? Então ele era bom na bola aérea, era muito seguro, dava segurança pro Paulinho sair pro ataque, Elias sair pro ataque, ele segurava ali sozinho ali atrás, né? Você não via jogo assim do Ralf entregando bola pro time adversário fazer gol, você não via o Ralf dando a bola no pé do atacante do São Paulo pro São Paulo fazer o gol, né? Como já foi com o Ranieri. Mas eu acho que o Ralf ainda é um cara aí, é um dos maiores jogadores da história do Corinthians e, né, que poucos falam, né? É o estilo, né, jogadores assim, daquele jogador que não aparece muito, mas era peça fundamental do time. Então você vê que ele era poucas vezes expulso, ele não era um jogador de chegar, quebrar, né, dar carrinho, quebrar, fazer muitas faltas, ele era cirúrgico, roubava a bola, saía para jogar. E, bom, era um jogador raiz, né, um jogador de pouca mídia e muito futebol, né? Mas não vou desabonar o Ranieri, não, só tô falando que o Ralf é outro patamar em relação ao Ranieri, mas o Ranieri, sim, é um dos grandes jogadores aí que a gente está tendo aí nas últimas temporadas. Eu sempre gostei do Ranieri, tá? Lógico que tá muito abaixo do Ralf ainda, mas eu gosto do futebol do Ranieri. Tem gente que pega no pé dele, questão aí né, que ele erra passes ali, ele realmente tem essa questão a melhorar, mas eu acho que no quesito geral, desarmes, né, entrega dentro de campo, eu gosto do desempenho do Ranieri. Então, na partida de hoje, não comprometeu, nota 5,5 aí para o Ranieri. André. Primeira partida de André, depois daquele rolo que deu, né, daquela questão daquela expulsão por gestos obscenos, depois, né, substituição, e o menino com a cabeça um pouco fora do lugar, deu uma vislumbrada com possível proposta do Milan. Então, melhor partida dele, desde aquele rolo que deu até aqui, melhor partida dele, talvez, até antes também, se for ver, né, hoje, fazendo 2 gols pela primeira vez com a camisa do Corinthians. Pessoal, o André fez a diferença hoje, tá? Partida de jogador de prateleira alta, nível europeu, sabe? Jogador muito promissor, né? Tava pegando no pé dele, tava faltando essa partida para ele, mas nunca ninguém aqui negou o potencial que ele tem como jogador de futebol. Então, hoje pro André é nota 9 pra esse menino aí, ó. Melhor em campo, tá bom? Rodrigo Garro, apagado Rodrigo Garro, mas também não se escondeu da partida, buscou, se apresentou, buscou jogadas, né? Bateu falta, chutou ao gol, buscou chutes ao gol, embora, né, muitos ali fossem bloqueados ou outros fossem para fora. Se apresentou, buscou fazer a parte dele ali, nota 6,5 pro Rodrigo Garro, tá? Caio César, para mim, depois do André, o melhor jogador da partida, muito bem ali, fazendo um rabisco ali, ele vê que ele tá mantendo uma regularidade. Cara,
Virada de jogo. Teve uma bola que o Bidon ele vira o jogo, uma bela virada de jogo do Breno Bidon pro Caio César lá na direita, ele já domina. Pessoal, caiu o Caio César 1 contra 1, esquece, não pega. Ele consegue ganhar ali do defensor da equipe do Grêmio e consegue fazer uma jogada ofensiva muito interessante. Jogador que se portou muito bem. E o golaço que ele fez, cortando para dentro, chutando, tirou o jogador do Grêmio ali, defensor ali, como fosse um nada ali, fez um golaço, né? Tirando do goleiro. Bela partida do Caio César, nota 8 aí, tá? Pro Caio César. 9 pro André, 8 pro Caio César. Breno Bidon. Breno Bidon é aquele jogo dele, né? Toca pro lado, né? Não aparece numa boa ação ofensiva, mas é uma peça importante pro jogo. Eu sempre achei, pra mim, assim, tanto nós como torcedores, os comentaristas, a partir do momento que a gente vê o Breno Bidon como um coadjuvante, nada mais do que isso, talvez ele possa ser um grande jogador, tá? Mas agora quando a gente ficar tendo expectativa que ele vai ser o craque da partida, que ele vai fazer a diferença, isso não esperem isso dele, não é jogador de dar assistência nem de fazer gol. É esse jogador aí. E é um incógnito. Não sei se vai realmente chegar essa proposta da Europa, porque a Europa quer um pouco mais do que isso, né? Então, mas eu acho que ele pode jogar assim um time de segunda prateleira da Europa e quem sabe evoluir no futebol europeu e jogar numa equipe de ponta. Ele tem potencial para isso sim, tá? Ninguém tá falando que o Bidon é ruim aqui, como outros canais fazem, a gente respeita a opinião. Só tenho a minha visão em relação ao Breno Bidon, um pouco de cautela, mas também não vou execrar o menino aqui, tá? Você vê ali, ó, Yuri Alberto, tá, pessoal? Mas o Yuri Alberto deu 2 assistências hoje. Pessoal, vamos ser sinceros, é pouco, né? É pouco. Você vê que as assistências que ele deu não foi jogadas assim que ele achou um espaço, né? Foi mérito do André que ele se colocou no espaço numa boa condição para finalizar e foi enfiou a bola para o André. Caio César também saiu pela direita ali na passagem ali, ele foi e rolou pro Caio César que cortou e fez o gol. Então, partida péssima do Yuri também, mesmo com as 2 assistências, ali, você vê ó, a chance que ele tem para fazer o gol, ele isola, né? Então, uma má partida para mim, ao meu ver, do Yuri Alberto, um camisa 9 que você vê que só consegue uma finalização ao gol, né? Não, 2 na verdade, tem uma que ele corta para dentro e chuta, né, de fora da área, a bola sai meio mascada, e uma outra que ele isola, né? Acho que é muito pouco com um camisa 9 do Corinthians, e eu acho que eu continuo com a minha opinião que o Corinthians, se pintar uma proposta mais ou menos, tem que vender ele, e não vou dizer que já acabou a história dele com a camisa do Corinthians, a gente pode queimar a boca, né? Daqui a pouco não vem proposta para ele da Europa, a gente vai falar melhor sobre isso, não vem proposta da Europa, aí acaba ele não indo para a Europa, né? Não aparecendo proposta, aí de repente ele fica esse ano aí, daqui a pouco ganha uma Libertadores com ele jogando bem, mas é o que eu quero mesmo, se acontecer isso para mim é perfeito. Eu vou ter todo o prazer de chegar aqui e falar, Yuri, me calou aí, então é isso aí. É o meu sonho, mas eu não vou deixar de tecer a minha opinião sobre ele, tá? Então, para mim, mais uma partida abaixo, mesmo com as 2 assistências, você vê que ele peca nas finalizações, né? Então, jamais vou dar um 0 para ele hoje, né? Uma partida ok, né? Não vamos falar que foi uma péssima partida, não vamos parar de pegar no pé dele, não. Vamos corrigir esse termo. Eu falei que foi uma péssima partida, então vamos colocar uma partida ok do Yuri Alberto, até pelas 2 assistências, ajudou o time, né? Então vamos colocar aí, ó, pelas 2 assistências que ele fez ali, vamos dar uma nota 5 ali pra ele, tá? Com muito bom gosto aí, tá? Aí entra as substituições, meu Deus do céu. Sai Raniel e entra o Alan. Ainda, uma coisa importante, você vê que na quarta-feira ele fez a cagada de tirar o Raniel, que estava bem na partida defensivamente contra o Platense, e deixou o Alan, né? Que ficou lá no meio dos 2 zagueiros só tocando pro lado. Isso aí vai ajudar o Corinthians muito a fazer um gol, né? Isso aí faz a diferença no futebol mundial, né? Aí hoje eu gostei que deixou o Alan no banco, né? Mas ele tem que colocar o Alan, né? Inclusive, queria mandar um recado pro Dorival. O Dorival que brigou ali pro Corinthians trazer o Alan. Por que o Dorival não manda um telefonema lá pro Flamengo, lá para mudar o empréstimo e leva o Alan pro São Paulo? Outra coisa também, viu, seu Dorival? Por que você não coloca o Alisson para jogar aí no São Paulo? Pessoal, isso aqui é assunto para outro vídeo, outro momento, numa live, a gente comentar, porque assim, ó, você viu que o Dorival não tá poupando jogadores lá no São Paulo? Que a água tá no pescoço, né? Então ele chegou agora, tá repetindo o time, repetindo a escalação. Será que ele queria ferrar o time do Corinthians para sair, para o Corinthians mandar ele embora e pagar a multa, que ele já queria ir pro São Paulo logo? Fica essa pergunta, porque rumores que dizem aí que o filho dele é São Paulino, né? E o Dorival gosta muito de São Paulo, né? Pessoal, é bom a gente ficar de olho aí. Por que ele não coloca o Alisson para jogar lá no São Paulo?
O Alisson, que pesa mais de 100 quilos. Mas no Corinthians ele tinha que jogar, né? Ia ter que trazer o cara fora de forma para jogar ali no Corinthians e ainda pagando R$ 1 milhão. Pessoal, tem coisa do futebol. Se a gente for ficar pensando muito, é muita teoria da conspiração, mas tem coisa que, aonde há fumaça, há fogo, viu, pessoal? Dificilmente é só uma conspiração vazia, viu? É coisa pra gente prestar atenção, tá? Voltando ali, então, sai o Alan, entra ali não, sai o Raniel, entra o Alan, jogadorzinho para ficar ali tocando de lado ali atrás, para dar uma segurança para defesa, mas eu acho muito pouco, tá? Nota 0 pro Alan aí. André Carrillo entrou também, aquela passada, o André Carrillo já tá pensando nas férias, né? Mulherada, balada, a noite de São Paulo, a noite de outros países que ele for viajar, vai para os Estados Unidos, porque os caras vai ver a Copa, vão para outros lugares, né? O cara já tá pensando na night aí, né? Mas o André Carrillo ainda tem um trato legal com a bola ali, ele consegue, né, dar uma segurança para os caras ali, dar uma oxigenação pro time ali na posse de bola ali, né? Então, nota 1 pro André Carrillo. O Zaccaria entrou, vai ficar sem nota, tá? Pelo pouco tempo que ele ficou, ele entrou junto com o André Carrillo, entrou os 40, depois ali dos 40 do segundo tempo, né? Então, sem nota. Matheus Pereira sem nota, Dieguinho sem nota, tá? Então, pro Fernando Diniz aí, pela partida que ele fez ali, nota... mas ele colocou o Alan, né? Então, nota 7 aí pro Fernando Diniz, né? O time do Corinthians inteiro tá de parabéns, mas teve jogadores ali que não foram bem, mas, então, no geral, uma vitória espetacular, tá, pessoal? Então, vamos falar agora dessa parada da Copa do Mundo rapidão aqui, ó. Discorrer um pouco, raciocinar um pouco algumas coisas do Corinthians, né? Bastidores do Corinthians pegando fogo, como vocês sabem já. Não se assustem, vai chegar nessa Copa do Mundo, agora os assuntos vai ser mais a política do Corinthians, coisas acontecendo. Ministério Público pede não sei o quê, Ministério Público ameaça intervenção judicial, promotor Cássio Consolino verifica não sei o que, e vai dar rolo. Tipo, a gente vai ver muito isso, tá? E os caras lá dentro estão com o negocinho na mão ali, viu? Porque assim, a qualquer momento pode ter uma intervenção judicial no Corinthians, até pelos escândalos que tem. Eles fizeram movimentaçõezinhas dele lá para tirar o Andrés, isso aí pra mim não cola, tá, pessoal? Isso aí não cola. Pra mim é mais eles tentaram fazer uma cortina de fumaça para talvez mostrar pro Ministério Público que, olha, aqui a gente tá arrumando a casa, olha, veja bem, não precisa de uma intervenção, né? Ao meu ver é isso aí, tá? Mas eu acredito ainda que vai ter intervenção independente do que tá acontecendo no Corinthians. Então, Corinthians, pessoal, não se assustem, pode ter, né, os bastidores rolando notícias e notícias ali, pegando fogo, tem a iminência expulsão do Augusto que pode acontecer, eu sou a favor que aconteça, e pode acontecer salário atrasado de jogadores, denúncias e tudo mais. Então, o Corinthians é um time midiático, né, tanto para as notícias ruins quanto para as notícias boas, né, então já vamos se preparando para isso, tá, pessoal? E pelo momento financeiro difícil do Corinthians, é mais fácil a gente ter notícias ruins, transfer-ban, né, a situação do Rodrigo Garro, tem situações aí que estão falando que o Corinthians está com direito de imagem atrasado do futebol feminino, então tudo isso aí, notícia ruim do Corinthians é uma prato cheio para a imprensa, tá? Então, assim, fora isso, a situação delicada do Corinthians é a questão, né, você vê ali a questão de um possível desmanche que o Corinthians pode ter. O Corinthians pode perder Yuri Alberto. Eu vou dar minha opinião, tá? Eu acho que não vai perder o Yuri Alberto, mas tô falando, pode perder. Pode perder Yuri Alberto, pode perder André, pode não ser renovado o contrato do Memphis, que é outra coisa também que eu acho que vai ser renovado, tá? O Corinthians pode perder o Breno Bidon, o Corinthians pode perder o goleiro Hugo, que eu acho que seria trágico, né? O Corinthians pode perder Mateuzinho, ou Matheus Bidu, ou os dois, né? Eu acho que a diretoria não vai deixar sofrer um desmanche muito grande, porque tem coisas ainda para disputar nessa temporada. A Copa do Brasil e a Libertadores, né? Que é o que o Corinthians está colocando as principais esperanças aí. O Campeonato Brasileiro já foi mesmo, mas dá para ficar ali na parte de cima da tabela, tá? Eu estou Corinthians no mínimo entre os 5 ali, tá? Pela folha salarial que o Corinthians tem, tá? Mas o Corinthians pode sofrer um desmanche. E aí fica aquela coisa, né? Será que nós vamos acreditar na mística da camisa, que de repente sai jogadores e entra outros jogadores, às vezes indicado pelo scout do Diniz, e o Corinthians consegue manter uma regularidade de atuação, quando aí a estrela vai todo pro Diniz, né? Se você vê que saiu jogadores, o time continua jogando bem, o mérito vai ser todo para ele, né? Então ele vai ficar na crista da onda,
E aí, pessoal, é uma caixa de surpresa. O Corinthians tem camisa para isso. Não, não, não subestime, tipo assim, isso aí já é pros antes, né? Não subestime um Corinthians. Ah, o Corinthians sofreu um desmanche. Ah, acabou, agora o Corinthians vai ser eliminado. Cuidado, que talvez o Corinthians, nos momentos difíceis, o Corinthians cresce mais. Então, de repente, às vezes chega um jogador aí sem muita grife, mas começa a jogar bem. Tipo, no lugar desses jogadores, aí pode acontecer. Ou pode acontecer o pior ainda que isso, que é o Corinthians sofrer um desmanche. Pode acontecer também, né, tá, pessoal? A gente nunca vai acreditar nisso, somos Corinthians, mas pode acontecer do Corinthians perder jogadores, vir outros jogadores e não darem conta do recado e o Corinthians acabar tendo uma má temporada. Mas aqui a Corinthians a gente vai acreditar na força dessa camisa aqui, ó, que já passou por tanta coisa pior e a gente tá aqui ainda. Então assim, ó, são coisas pra gente pensar. O Corinthians pode perder esses jogadores. Agora eu vou dar minha opinião de quem o Corinthians pode perder e quem não pode perder. Minha opinião, Yuri Alberto, pra mim, não vai sair do Corinthians. Não é informação, é opinião. Por quê? Simplesmente porque eu acho que os scouts, os olheiros dos times da Europa, né, ao olhar as últimas partidas do Roberto, se pegar aí desse ano, eles não vão seguir com a contratação, e se tinha um acordo, eu acho que eles vão voltar atrás do acordo. A única coisa que você pode ter certeza, pessoal, se o Yuri for vendido, você pode saber que já estava certo lá desde o começo do ano, já tinham acertado essa venda aí, porque se for algo para decidir agora, os caras dão para trás do negócio ou não fecham o negócio, porque ele não tá jogando bem, ele não tá se mostrando um jogador a nível de Europa, tá? Para dizer até futebol brasileiro. Camisa do Corinthians nem se fala, para mim não vem jogando a nível de um camisa 9 do Corinthians, tantos camisa 9 bom que a gente já teve. Então, para mim, o Yuri não sai. O Hugo não sai. Agora eu vou te dizer, se o Hugo tivesse ido para a Copa, tinha grande chance dele sair, tá? Porque ele deu uma vislumbrada, subiu um pouco para a cabeça, ele tava... Aí como agora aconteceu essa invertida que ele levou, calma, Hugo. Aí ele acalmou, ele voltou a pensar que ele é apenas o Hugo Neneca, ele ainda tem muito a conquistar ainda com a camisa do Corinthians, crescer como jogador, é novo ainda, para depois pensar numa seleção, numa Copa do Mundo, numa Europa. Então agora acho que ele tá mais pé no chão, acho que ele não sai também, até por escolha dele, porque se pintar proposta pro Hugo, vai ser proposta de time que tá de meio de tabela do segundo escalão do futebol europeu, aí ele vai lá para ficar brigando para não cair, no futebol italiano, no futebol inglês que seja, isso daí não se compara a ser goleiro titular do Corinthians e possível ídolo do Corinthians, que ele tem já uma história iniciada com a camisa do Corinthians aí, tem números que ele já tá sendo comparado com o Cássio, né? Até defesas de pênalti. Se ele continuar aí nessa pegada defendendo pênalti, ele pode passar o Cássio em defesa de pênalti. Então, eu acho que ele tem que colocar a cabeça no lugar, eu acho que ele colocou, e eu acho que ele não vai aceitar. Só se for uma proposta irrecusável para o Corinthians e para ele. Aí, que é coisa que não vai acontecer, pessoal. Pelas últimas partidas, pelas últimas falhas que ele vem tendo, né? O que ele fez ali contra o Platense mostrou que não é um jogador que é confiável com os pés, definitivamente. É algo a ele ser tratado até psicologicamente, não só tecnicamente aí. Mas para mim, o Hugo não sai, tá? Então, Yuri já falei, Hugo já falei. Breno Bidon, para mim, pode ser que saia, mas eu acho difícil sair, tá? Porque ele não é um jogador de destacar muito assim, teria que ser aquela proposta de um time que vai trabalhar ele, vai evoluir ele para ele se tornar um jogador melhor na Europa, tá? Pode acontecer, eu acho pouco provável, tá, pessoal? Do Breno Bidon sair, a não ser que já tenha uma venda casada aí que já tá feita e ele acaba saindo. André, esse sim, eu acho que pode sair, pessoal. O André, sim. De todos esses aí, eu acho que o André é o que tem a maior chance de sair, tá? O André, porte físico, técnica, né, colocação de campo, personalidade. Eu acho que ele tem todo esse pacote que uma Europa que chama atenção para atuar num time de ponta europeu, no futebol inglês, no futebol italiano, né? Então acho que o André aí é o cara que pode sair, sim. E aí com uma venda do André, se o Corinthians pegar uma grana boa, dá uma aliviada nas contas e tem que trazer jogadores para suprir. Tem que trazer atacante, né? Um atacante, se o Yuri não sair, tem que ter um cara para jogar no lugar dele, tá? Eu acho que o Yuri tem que ser banco no Corinthians. Você quer ver o Corinthians começar a crescer, pessoal? Chegar um cara bom, um cara que mete gol, às vezes um cara até é velho, mas um cara que mete gol e deixa o Yuri Alberto no banco para ele entrar no segundo tempo e buscar a titularidade. Você vai ver como o Corinthians vai crescer com isso aí, tá? O Corinthians tem que pensar nisso, emprestar o Pedro Raul, não é jogador pro Corinthians, tá? E buscar um cara para ser titular ali, né, na camisa 9. Quem sabe, né, pessoal? Eu acho que com a venda do André, um dinheiro bom entrando, dá pro Corinthians pensar nessas questões, né? Mateuzinho, pessoal, o Mateuzinho, o Bidu acho que não sai, tá? Mas o Mateuzinho tem chance de sair. Se o Mateuzinho sair,
pessoal, aí nós vamos entrar numa cruzeta aí, tá? Porque lateral direito é difícil achar no mercado. É muito difícil achar no mercado. Já falei isso em outros vídeos aí, você vê o Flamengo, que é um time que mais tem dinheiro no Brasil, você vê o lateral direito que o Flamengo tem? Varela, pra mim é fraco, joga nada. E aquele Royal lá também fraco também. E você vê a dificuldade. Então o Corinthians pode sofrer muito com a saída do Mateuzinho. Eu vou torcer para que não saia, tá? Mas eu acho que tem chance dele sair também, tá? Matheus Bidu eu acho pouco provável. Tinha uma sondagem do Flamengo, o problema do Matheus Bidu, que eu já vi uma informação que o Corinthians tem pouca porcentagem dele, se não me engano 20% somente desse jogador. É um jogador que fica difícil o Corinthians segurar também se aparecer uma proposta boa. Então fica aquela coisa, né? O Corinthians está precisando dos zagueiros também, né? Os zagueiros do Corinthians vai ficar... já estão acima dos 30, não é preocupação. O Gabriel Paulista continua, o Gustavo Henrique continua, é só a questão desses jogadores mais jovens e promissores que o Corinthians pode perder mesmo, né? Então, o Corinthians perdendo o Matheus Bidu, você tem o Anguilhéry, dá para segurar as pontas e até buscar um lateral esquerdo. Agora, lateral direito, pessoal, é difícil encontrar. E o Mateuzinho vem jogando bem, já se encontrou com a camisa do Corinthians, evoluiu muito no Corinthians, é corintiano. Acho que ele poderia ficar assim nesse projeto aí de continuar essa temporada pra gente buscar a Libertadores e a Copa do Brasil. Sei que os antes vão dar risada quando a gente fala disso, mas a gente sabe a força da nossa camisa, mesmo com toda essa dificuldade. O Corinthians pode estar brigando para não cair lá no Brasileirão, mas na Libertadores, se o Corinthians passar as oitavas, quartas de finais, semifinais, o Corinthians chega na semifinal com a camisa muito pesada. Pode vir quem vir, pessoal. Então, a minha opinião, se o Corinthians chegar na semifinal, o Corinthians já está na final, tá? Pelo peso da camisa, tá? Independente de quem venha. Então, sabemos que tem times melhores que o Corinthians, o Flamengo é muito melhor, não, o elenco do Flamengo é muito melhor que o do Corinthians, mas nós já provamos esse ano que nós podemos vencer o Flamengo, né? 2 jogos, é difícil, é um time que é o atual campeão, que pode acontecer esse encontro aí na semifinal, mas como corintiano, pessoal, a gente não vai escolher adversário, mas como torcedor, pessoal, secar também faz parte. Eu vou torcer pro Cruzeiro. O Cruzeiro tá num bom momento, hein? O Cruzeiro pode mandar o Flamengo para casa. O Cruzeiro vai ser um confronto de igual para igual. Tem gente falando que o Cruzeiro é freguês do Flamengo. Eu acho que não. Eu acho que o Cruzeiro vai dar trabalho pro Flamengo. Se o Flamengo não ficar esperto, o Cruzeiro manda o Flamengo para casa. Que aí é tudo de bom para nós, né? Porque se a gente encontra o Cruzeiro na semifinal, a gente pode decidir em casa. Aí fica difícil. O Corinthians vai chegar na final, pessoal. Vamos torcer, porque assim, ó, pé no chão, né? Eu só tô falando de possíveis situações, é a força da nossa camisa, então é coisa aí pra gente ficar de olho, né? Vamos ver o que vai dar em relação a isso aí, né? E o Corinthians, nessa situação aí, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. Então é isso aí, pessoal. Tô feliz aí com essa vitória, uma vitória grande aí do tamanho do Corinthians. Então vamos encerrando o vídeo, né? Não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal. Tamo junto, galera. É aqui como que é aquela música maravilhosa da nossa torcida, né? Corintiano maloqueiro e sofredor, na arquibancada nunca parou de cantar. Joga com raça, vai pra cima, Coringão. E este jogo nós teremos que ganhar. Por bem, por mal, queremos raça até o final. É isso aí, galera, tamo junto. Até a próxima. Vai, Corinthians, tudo nosso e nada deles.